Olá a todos, eu me chamo Eva Rocha Colares, eu sou aluna do curso de bacharelado em Geologia da Universidade Federal do Oeste do Pará e vou apresentar então a minha pesquisa que fiz durante o ano de 2021, né, no 11º Seminário de Iniciação Científica, na 10ª edição da Jornada Acadêmica da UFOP. Então, o meu trabalho foi feito sob a orientação do professor Dr. Luiz da Unita Bocato Tescoco Filho, que é professor do curso de Geologia, né, e meu trabalho é intitulado como Ensaio para a Compreensão do Fluxo Bidimensional das Águas Subterrâneas na Área Urbana de Santarém, teve como apoio e fomento a FAPESP. Então, esse é o sumário do meu trabalho, né, onde eu dividi com introdução, objetivos, metodologia, resultados obtidos e finalizei apresentarei, né, as referências que foram utilizadas na pesquisa. Bom, então, quanto à introdução do trabalho, é importante a gente destacar que o município de Santarém, localizado no oeste do estado do Pará, ele apresenta um notável predomínio para o uso de águas subterrâneas, né, como fonte de abastecimento público, onde estes muitas vezes feitos através de poços tubulares, que são majoritariamente abastecidos pelo aquífero terra do chão. Então, a gente destacou também que, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Tata Brasil, no ano de 2021, Santarém acabou ficando entre os últimos entre os municípios brasileiros com baixos índices de saneamento básico no país, né? Onde essa pesquisa ela indicou que apenas 4,17% das casas de Santarém, elas possuíam, então, esgoto, né? Um tratamento adequado para esgoto e água servida. Então, tendo em vista a importância do conhecimento da dinâmica das águas subterrâneas na área urbana de Santarém e sua importante correlação para o monitoramento dos níveis de contaminação do solo urbano, esse trabalho ele tem como objetivo ampliar os conhecimentos acerca do fluxo das águas, complementar o banco de dados já existentes e entender a dinâmica da água em uma região específica do município. Então, em relação a esse objetivo principal, a gente também realizou alguns objetivos específicos, né? Tais como complementar o banco de dados com informações do modelo de estado de elevação, que é o MDE, fazer a modelagem 2D do fluxo das águas subterrâneas de uma área pré-estabelecida do município de Santarém e gerar um relatório e artigo científico reportando, então, a modelagem de fluxo das águas subterrâneas no município de Santarém. Quanto à metodologia do trabalho, né? Primeiro a gente foi feita, então, uma revisão bibliográfica, onde a gente fiz a leitura de artigos, onde eu fiz a leitura de artigos científicos e de livros também, que abordavam a temática. Fiz a coleta de dados do banco de dados através do CIAGAS, né, que é o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, que é fomentado e atualizado geralmente pelo Serviço Geológico do Brasil, que é a CPRM. Eu também utilizei imagem de satélite como principalmente da Aulus Pulsar, que tem uma resolução muito boa, de 2,5 metros, e a modelagem eu fiz a partir do programa QGIS, versão 3.16 LTR. Então, após a plotagem dos dados, eu criei algumas curvas de níveis de 5, 10, 20, 40 e 50 metros de equidistância e plotei e filtrei, né? Após a filtragem, desculpa. Então, eu fiz a primeira filtragem e depois a plotagem desses dados no QGIS. Então, logo quando eu fiz o download desses arquivos do CIAGAS, eles totalizavam 553 poços. Mas a partir do momento em que fiz a filtragem, né, com base do nível estático, os poços que não apresentavam nível estático, eles foram, então, excluídos, né? Então, após essa filtragem, ficou o total de 478 poços. Então, a espacialização e análise do fluxo das águas subterrâneas são importantes, né? Porque a partir dessa espacialização a gente adquire, então, valores como cotas do terreno. Então, esse era um dado que faltava, né, dentro do banco de dados do CIAGAS. Então, para obter essas cotas, eu utilizei o Point Sample Tool. Então, após a obtenção dessas cotas, eu fiz a junção deles junto com o nível estático, usando o plugin NNJoin, né? Então, dentro do NNJoin, a gente joga a fórmula SP igual a NE menos C, onde SP é a superfície potência métrica, NE representa o nível estático da água do poço tubular, e C está relacionado ao nível de cotas do terreno. E fiz a análise espacial da superfície potência métrica, utilizando o método de interpolação IDW. Já quanto aos resultados obtidos. Então, esse mapa de localização, que destaca a área de estudo, né? A área de estudo, que é a Zona Norte, né? Foi escolhida, então, a Zona Norte do município de Santarém. Então, os resultados obtidos nessa pesquisa destacam, em específico, uma área da região central do município de Santarém, onde, levando em consideração a quantidade de poços tubulares vigentes, foi escolhida a Zona Norte da cidade como foco desse trabalho.
Então, a Zona Norte, em geral, ela não apresenta variações abruptas entre os valores de cotas do terreno, onde as curvas de nível elas indicam cotas mais baixas, que vão variar entre 10 e 20 metros, onde essa proximidade dos bairros com os rios que banham a cidade, eles podem ser um indicativo que estes possam ou não ter alguma influência na reposição e também no nível de água dos poços dessa região. Então, isso daqui, ele é o resultado importante, né, porque é um mapa com os vetores de fluxo que indicam o movimento das águas subterrâneas na Zona Norte. E essa figura que ela destaca, então, ela destaca a área de estudo, né, como a gente pode ver aqui, e apresenta a dinâmica das águas subterrâneas de Santarém, onde essa modelagem bidimensional, ela indica de forma simplificada qual a direção de movimento preferencial da água presente no subsolo da região da Zona Norte de Santarém, né, porque é a partir desse modelo que são feitas as redes de fluxo que compõem o mapa de estudo, como a gente pode observar, onde é possível, então, analisar o escoamento de água em meio poroso, sendo esse o caso do aquífero à terra do chão, né? Então, levando em consideração que o sistema aquífero que fornece água para os poços tubulares da cidade também são formados por aquíferos do tipo semi-confinado, a superfície potenciométrica ela pode apresentar algumas características específicas nesta área, tais como representações que não serem precisas quanto à dinâmica das águas subterrâneas. Mas, de modo geral, a gente não observou nenhuma linha potenciométrica horizontal, né, como a gente pode observar aqui, são todas curvas. Então, caso isso ocorresse, né, o fluxo subterrâneo seria ausente. Ah, então, essas linhas aqui, como a gente pode ver, elas representam uma linha com potencial e as setas, elas são os vetores de fluxo, que representam em qual direção a água se movimenta. Então, muitos mapas potenciométricos ou de fluxo, eles podem apresentar uma complexidade, né, onde o caráter geológico desses aquíferos, eles podem influenciar nesse resultado. Então, há, no entanto, 6 tipos de superfícies potenciométricas elementares que foram definidas pela escola francesa, né, que podem ser observados em um mapa de fluxo subterrâneo. Ah, mas aqui na Zona Norte, a gente eu defini apenas duas, né, onde uma pode ser sendo caracterizada como sendo a superfície radial convergente, onde as linhas elas se convergem, a jusante do fluxo, e a superfície radial divergente, né, como a gente pode ver aqui e aqui, onde as linhas equipotenciais elas formam as curvas e estas tendem a divergir a jusante do fluxo. Então, é destacado também que na área de estudo, além de apresentar a dinâmica das águas subterrâneas em Santarém, onde a modelagem bidimensional indica de forma simplificada qual a direção do movimento preferencial de água presente no subsolo da Zona Norte de Santarém. E em alguns bairros, como Mapiri, Liberdade Aparecida, Aldeia e parte também do município de bairro de Santa Clara, apresentam cotas mais elevadas no terreno que podem indicar, então, pontos de irradiação das águas subterrâneas para as cotas freáticas mais baixas. Então, quanto a possíveis riscos de contaminação das águas subterrâneas nos bairros da Zona Norte de Santarém, sugeriu-se a elaboração do mapeamento e averiguação por meio de atividade de campo da presença de pontos de potenciais de poluição, que são os PPPs. E essas foram referências utilizadas no meu trabalho e agradecimentos principalmente à FAPESPA, né, que fomentou, que foi o órgão de fomento da minha bolsa durante o ano de 2021, né, onde eu tive minha primeira experiência com pesquisa e iniciação científica. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e de quem assistiu até o final.